Olá, queridos concurseiros, o meu nome é Fabiana Ferreira, sou professora de língua portuguesa e nós estamos aqui hoje para dar as boas-vindas para os alunos que vão fazer prova para a PM de Pernambuco. Vai ser uma longa batalha, uma longa jornada, mas sem sombra de dúvida, o fim de tudo vai ser a sua aprovação. Então sejam bem-vindos ao nosso curso online, em que nós teremos encontros marcados a seu bel prazer, no horário que você puder estudar, no horário que você puder se programar. E tem uma maneira maravilhosa de aprender é essa, dentro da sua conveniência e, sem sombra de dúvida, o que não te isenta do teu compromisso de concurseiro, porque passar nessa prova é o que vai te interessar, tenho certeza. Então vamos lá hoje focar no assunto, que é o assunto de acentuação gráfica, que vai ser o assunto abre alas para o nosso curso, em que nós vamos abordar toda a parte de acentuação, ortografia das expressões, categorias gramaticais, sintaxe e toda a parte de sintaxe aplicada, em que a gente vai trabalhar com concordância, com regência, com crase, com pontuação e no finalzinho do nosso curso pensar um pouco na análise textual. Então, pelo pouco que eu falei agora, nessa panorâmica sobre o teu edital, o teu conteúdo, o teu programa, você deu para notar que é um programa um tanto quanto vasto, mas nada que vá ser difícil para ti. A gente está aqui justamente para te dar essa força nesse momento tão importante da tua vida, buscando, né, em busca da aprovação, ok? Então, vamos começar com esse assunto de acentuação gráfica. Então, muitas pessoas adultas, elas se perguntam, meu Deus, a acentuação gráfica foi um assunto que ficou tão para trás, tanto tempo que eu não estudo isso, mas é tão fácil, eu acentuo meio que por instinto. E aí eu te pergunto, será que realmente as organizadoras querem aquela pessoa que acentua no feeling, que acentua por instinto? Será que é isso? Ou ela quer que você, ao acentuar uma palavra, você saiba exatamente o porquê está fazendo isso? Então é necessário, pela nossa vasta experiência com concursos, que não só você acentue, como também você diga por que está acentuando. E eu acho que o caminho para a gente aprender acentuação gráfica é um caminho do ponto a ponto, do passo a passo, para que todas essas justificativas de acentuação fiquem guardadas na tua cabeça. Então vamos lá, passo a passo, pensar no que é que significa acentuar palavras para nós. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer na vida é saber que toda e qualquer palavra em língua portuguesa possui uma sílaba que muito me interessa. E que sílaba é essa? É a famosa sílaba tônica. E aí eu tenho certeza que muita gente já ouviu falar esse termo, mas não sabe o que é. O que é sílaba tônica? O nome tônico significa forte. Então, sílaba tônica é a sílaba mais forte. Se eu tenho duas sílabas, uma é tônica e uma é fraca. Como é que a gente chama fraca? Chique. Átona, ok? Então, uma é fraca e uma é forte. Então, o que é que eu vou dizer? Uma é átona e uma é tônica. Se eu tenho uma palavra trissílaba, uma vai ser tônica e duas vão ser átonas. Se eu tenho uma palavra polissílaba, com 4 sílabas, eu vou dizer que uma vai ser tônica e 3 vão ser átonas, e assim, queridos, sucessivamente. Então, no que é que eu tenho que pensar? Eu que me vire para descobrir essa sílaba tônica. Eu posso te ajudar. Existem pessoas que cantam, existem pessoas que chamam para descobrir a sílaba tônica, eu vendo, tá? Então, você vai dar seu jeito. Aí você vai dizer para mim, professora, eu canto e dá certo. Continua cantando. Eu vendo e dá certo. Continua vendendo. Eu chamo e dá certo. Continua chamando. Então, na verdade, aqui, nós não somos os donos da verdade para te dizer o que é que tu tens que fazer para descobrir a tônica. A única coisa que eu tenho que dizer é, tu tens que descobrir a tônica, de um jeito ou de outro. Esse é o primeiro passo para a gente acentuar qualquer palavra. Então, tudo vai ter uma sequência. E essa sequência está anotadinha no primeiro slide que a gente vai mostrar agora. Vamos lá? Então, olha o que eu escrevi aí. Passo a passo. Descubra a sílaba tônica das palavras. Então, eu quero
que você venha aqui comigo, dar uma olhadinha nessa palavra que a gente vai destacar aqui, que é a palavra maracujá. Você está vendo comigo? Essa palavra maracujá, como você está vendo, ela tem a última sílaba como sendo sua sílaba tônica. Então, o que é que você deve fazer para descobrir essa sílaba tônica? Você venda, você cante. Eu vendo. Quer que eu venda? Eu vou dizer, olha o maracujá. Quem é a tônica? Já. Ai, professora, como é que eu vou saber quem é a tônica? Meu bem, a tônica é aquela que você estica, ó. Olha o café, olha o bíceps. Opa, chegou numa palavra perigosa aqui, né? Mas a gente vende assim mesmo, é só para tirar onda. Olha o revólver. Quem é a tônica? Vol. Aqui, ó, olha o ônibus, olha o técnico. Então, você pode estar pensando, meu Deus, que coisa ridícula. Eu vou ter que vender para descobrir a tônica? Vai, venda. Menino, não tenha medo de ser ridículo. Não tenha medo de nada. O que importa é, você criou uma técnica e é a partir dessa técnica que você vai obter a sílaba tônica para começar a acentuar qualquer palavra. Então, aí eu vou te sugerir. Foi que eu fiz, que eu não sabia descobrir tônica. Quando eu saquei que vendendo eu ia esticar justamente na sílaba tônica, eu digo, cara, eu vou fazer testes. Peguei 20 palavras, vendi todas, grifei a sílaba tônica e feliz da vida acertei todas. E aí não é privilégio meu não, você também vai conseguir fazer isso brincando. E aí, o que é que você precisa colocar na sua cabeça? Se esta palavra tiver que ter acento, ela vai ter acento justamente onde eu grifei como sílaba tônica. Então, volta para o teu slide e tu vai notar. Quando tu vens para cá, ó, para a palavra maracujá, já é a tônica. Café, fé é a tônica. Bíceps, bíceps é a tônica. Revólver, ônibus e técnico. Todas elas tiveram uma única sílaba tônica. Como você está notando, em posicionamentos completamente diferentes. Então, é nesse momento, gente, que nós precisamos observar uma coisa super importante. Todas as palavras, para que se encaixem no passo 1, que é o encaixe nas regras gerais de acentuação gráfica, precisam ser classificadas em palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, que, como você está vendo, voltando para o slide, elas estão aqui, ó, facilmente definíveis pelo seu posicionamento. Então, nota onde eu acabei de grifar aqui, em vermelho. Eu disse café. Poxa, café a gente já tinha grifado lá em cima, como sendo nossa sílaba tônica, o fé. Maracujá, nós já tínhamos grifado lá em cima, como sendo nossa sílaba tônica, o já. Feito isso, eu classifico a minha palavra como sendo uma palavra oxítona, como você acabou de ver grifadinho aqui, e em contraposição a isso, você nota que a palavra revólver e a palavra bíceps são completamente diferentes de café e maracujá, porque em café e em maracujá nós temos a última sílaba como sílaba tônica. E é isso que configura a palavra como sendo oxítona. Já quando a gente trabalha com revólver, como está aqui, e com bíceps, a sílaba tônica quem é? Não é a última, e sim a penúltima. Então, o que é que a gramática chama, gente, de sílaba tônica, a sílaba mais forte? Então, a gente acaba de constatar que se essa sílaba mais forte está na última sílaba, como em café, maracujá, a palavra é uma palavra oxítona. Quando a sílaba tônica está em bíceps e revólver como sendo a penúltima sílaba, quem vai ser minha sílaba tônica, gente? A penúltima, então a palavra é paroxítona. E aí, em último caso, nós vamos notar, voltando aqui para o nosso slide, que a nossa palavra ônibus
ônibus e a palavra técnico são palavras que não têm a última nem a penúltima sílaba como sendo sílaba tônica. Nós temos a antepenúltima sílaba como tônica. Não é bus, a tônica de ônibus. Não é ni. Quem é? É on. É a penúltima sílaba. Então, se não é a última, se não é a penúltima, e sim a antepenúltima sílabas, que são as sílabas tônicas, eu vou chamar a palavra ônibus, a palavra técnico, de quê? De palavra pró-paroxítona. Então, resumo da ópera. Quantas e quais são as classificações da minha palavra quanto ao posicionamento da sua sílaba tônica? São 3. Quem tem a última sílaba como tônica é chamada de oxítona. Quem tem a penúltima é chamada de paroxítona. Quem tem a antepenúltima sílaba é chamada de proparoxítona. Gente, tendo isso como base, estou pronta para pensar no encaixe dessas palavras numa regra que é chamada de regra geral. Então, a regra geral, ela é composta de 3 normas. A norma das oxítonas, a norma das paroxítonas e a norma das proparoxítonas. E daí a gente vai começar pela mais fácil. Quem é a mais fácil? É a regra das proparoxítonas. A gente não precisa se preocupar com elas e a gente vai ver por quê. Vamos para o próximo. Vamos então agora visualizar quem são essas regras gerais. Vamos iniciar visualizando o slide, a regra das oxítonas, ok? Vamos lá. Então, o que é que a gente acaba de escrever aqui? Que são acentuadas as palavras oxítonas terminadas em a, e, o, em e ens. Então, quando a gente diz terminadas em a, e, o, em, seguidas ou não de s, aqui a gente tem exemplos de todos os tipos de terminações. Então, eu te pergunto, por que que a palavra cajá foi acentuada? E você me responde, porque é uma oxítona terminada em a. Por que que a palavra pajé foi acentuada? Porque é uma palavra oxítona terminada em e. Por que que a palavra cipó foi acentuada? Porque é uma palavra oxítona terminada em o. Por que que a palavra armazém foi acentuada? Porque é oxítona terminada em en. E a palavra parabéns, oxítona terminada em en, seguida de s. Então, ficamos com a terminação e-n-s, tá? Então, queridos, presta bastante atenção. Se eu acabo de dizer que as oxítonas terminadas em a, e, o, em e ens são oxítonas acentuadas, a gente vai propor agora um jogo entre palavras oxítonas e palavras paroxítonas. Então, eu não vou te pedir para memorizar todas as terminações de oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, até porque as proparoxítonas nos reservam uma surpresinha bem agradável. Mas nota, até agora eu te pedi para memorizar 5 terminações e eu vou te prometer saber a acentuação gráfica de regra geral. Basta que você memorize essas 5. Aí você vai me perguntar, mas Fabi, como é que eu vou acentuar paroxítonas se eu só sei terminação de oxítona? Você vai fazer comigo um jogo das oposições. Então, se eu acabo de te dizer, são acentuadas as oxítonas terminadas em a, e, o, em e ens, você vai notar que eu não vou te pedir para decorar estas terminações que a gente vai ver agora. Vê só. Olha só o que está escrito aqui. São acentuadas as palavras paroxítonas terminadas em L, N, R, X, I, IS, U, US, AN, ANS, UNS. Gente, cá para nós. Será mesmo que eu preciso decorar todas essas terminações tendo combinado contigo que eu só ia te pedir para decorar 5 terminações? Não. Volta para cá.
Um instantinho. Você decorou? Você memorizou? A, E, O, em e ens. E o que é que eu te prometi? Tu não precisa decorar terminações de paroxítona. Eu só escrevi terminação de paroxítona para não te deixar no vácuo. Porque tudo isso que eu acabei de escrever está nas gramáticas. Mas o que é que eu te propus? Eu te propus, você vai acentuar todas as oxítonas terminadas em A, E, O, em e ens, e você vai acentuar as paroxítonas todas, menos as terminadas em A, E, O, em e ens. Então, terminações positivas para as oxítonas serão terminações negativas para as paroxítonas. A, E, O, em e ens são positivas para as oxítonas. Então, todas as oxítonas terminadas em A, E, O, em e ens eu vou acentuar. E as paroxítonas terminadas em A, E, O, em e ens eu não vou acentuar. Então, vem cá, vamos levar a sério essa brincadeira. Aqui eu usei a palavra fóssil. E essa palavra fóssil, você está vendo aqui, ela é uma paroxítona, terminada em qualquer coisa que não seja A, E, O, em ens. Por coincidência, ela é terminada em L. Gente, cá para nós, me interessa muito mais no que ela não é terminada do que no que ela é terminada. Veja, próton é uma paroxítona, terminada em quê? Em qualquer coisa que não seja A, E, O, em e ens. Por isso que ela foi acentuada. Revólver, você está vendo, é uma paroxítona terminada em quê? Em R. O que é R? É qualquer coisa que não seja A, E, O, em e ens. A mesma coisa, queridos, ocorre com tórax, paroxítona terminada em X, biquíni, paroxítona terminada em I, bônus, paroxítona terminada em US, ímã, paroxítona terminada em an, álbum, paroxítona terminada em bíceps, paroxítona terminada em ps, bênção, paroxítona terminada em ditongo, glória, paroxítona terminada em ditongo, série, paroxítona terminada em ditongo, ópio, paroxítona terminada em ditongo e órgão também. Aí você há de me perguntar, poxa, a professora colocou um exemplo de cada terminação e colocou 5 exemplos de paroxítona terminada em ditongo. O que será que tem por trás disso? Porque a professora nem dá ponto sem nó. Claro que não. Por que eu coloquei 5 exemplos de paroxítonas terminadas em ditongo? Sabe por quê? Porque muita gente confunde paroxítona terminada em ditongo com paroxítona terminada em vogal. Eu gostaria que vocês colocassem aqui comigo, visualizassem aqui esse encontro de A com O, de I com A, de I com E, de I com O e de A com O. Visualiza. Eu aí não tenho A, E, O. Eu tenho ão, eu tenho iá, eu tenho ié, ió, ão. Eu tenho ditongos e não vogais. Então eu não vou te perdoar. Se eu te perguntar por que a palavra bênção é acentuada e tu me responderes, ah, professora, porque bênção é paroxítona terminada em O. O nome não é bênção, o nome é benção. Então não é paroxítona terminada em O, é paroxítona terminada em ditongo. Por que glória é acentuada? Ah, prof, porque é terminada em A. Paroxítona terminada em A. De jeito nenhum. A palavra glória é acentuada porque é paroxítona terminada em ditongo, iá. E série, paroxítona terminada em ditongo também, assim como ópio e órgão. Agora, você pode se perguntar, por que será que a palavra que é paroxítona
terminada em ditongo é acentuada. Por que que a palavra, como é que eu vou saber que aquele encontro é um ditongo e não é, na verdade, um hiato? Então, gente, paroxítona é terminada em ditongo, porque quando eu visualizo um encontro vocálico formado de duas letras vocálicas, de dois grafemas vocálicos no final da palavra, pronunciados na mesma sílaba, essa é a definição de ditongo. Agora, a segunda pergunta que eu te fiz, como é que tu vai saber que aquilo é um ditongo pronunciado na mesma sílaba? Lógico. Ou um hiato, pronunciado em sílabas diferentes. Então, eu vou te dar a dica. Eu vou fazer agora igualzinho eu faço na aula presencial. Anote, escreva, repita para você mesmo que todo encontro vocálico no final de uma palavra será chamado de ditongo quando a sílaba tônica dessa palavra for uma sílaba anterior ao encontro. Então, volta para o slide para a gente dar uma olhadinha nisso aqui. Vê bem, aqui eu disse, ó, benção. Como é que eu tenho certeza de que esse ão é um ditongo? Porque a tônica da palavra bênção foi a sílaba anterior à bênção. Por que que eu sei que esse iá que está aqui é um ditongo e não um hiato? Porque foi glória a sílaba tônica da minha palavra, que é anterior ao iá. Por que eu sei que série é um ditongo e não um hiato? Porque a sílaba tônica de série se antepõe a ela. Por que que eu sei que ió é um ditongo e não um hiato? Porque a sílaba tônica de ópio é anterior. Por que que eu sei que ão é um ditongo e não um hiato? Porque a sílaba tônica desta palavra é anterior a ela. Então, gente, é pela insistência em averiguar quem é ditongo e quem é hiato que a gente não vai errar a norma. Eu vou perceber que ão, iá, ié e ió são ditongos quando a sílaba tônica da palavra for anterior a ela. Eu queria te propor agora uma comparação. Se eu tivesse, por exemplo, a palavra delegacia, pronuncia comigo, delegacia, delegacia. Quem é a tônica dessa palavra? Si. Então, o que você percebeu? Que a sílaba tônica da palavra recaiu no interior do encontro. Vamos escrever aqui. Olha só o que eu tenho. De, le, ga, si, a. O que você acabou de notar? Que a tônica é o si. Então, a sílaba tônica aqui recaiu no interior do meu encontro vocálico. Toda vez que isso acontece, gente, eu vou chamar esse encontro vocálico de hiato. Impreterivelmente, chamarei de hiato o encontro vocálico em que a gente perceber que cada um ficou em sílabas diferentes. E eu vou saber que eles estão em sílabas diferentes quando a sílaba tônica recair dentro do encontro. A mesma coisa acontece com a palavra, ó, moradia. Vem de, olha, moradia. Quem é a tônica? Di. Não é o ra que é a tônica, é o di. Foi por esse motivo que as sílabas ficaram, as vogais ficaram em sílabas diferentes. Então, isso também vai ser chamado de hiato. Então, o que eu preciso, gente, visualizar? Preciso visualizar que se a sílaba tônica recai no interior do encontro vocálico, esse encontro vocálico é chamado de hiato. Se a sílaba tônica cai ou recai anteriormente ao meu encontro vocálico, tal encontro vocálico vai ser chamado de ditongo. Então, eu vou dizer que a palavra é acentuada porque é paroxítona terminada em ditongo quando eu tenho certeza que esse encontro é ditongo
como aconteceu nas palavras bênção, glória, série, ópio, órgão e numa infinidade de palavras que a gente possui, ok? Vamos agora observar algumas particularidades de palavras como paroxítonas ou possuidoras de ditongos crescentes e de ditongos decrescentes, ok? Então, eu não me canso de enfatizar que a importância da utilização das normas das paroxítonas terminadas em ditongo. Queridos, nós, antes de fazermos um pequeno detalhe, um pequeno ajuste em relação a essas paroxítonas terminadas em ditongo, vamos fechar as regras gerais falando das proparoxítonas. Mas eu vou te prometer que a gente ainda volta para as paroxítonas terminadas em ditongo, justamente porque, num dado momento, alguns tipos de ditongo poderão se transformar em hiatos. Isso pode, professora? Claro que pode, meu amor. Pode e acontece mesmo, e acontece com muita frequência em palavras que a gente citou antes, em palavras como glória, série, ópio, e a gente vai ver qual é a particularidade que esses ditongos têm que dão para eles o direito de eles se romperem, de eles se transformarem em hiatos. Mas antes disso, a gente precisa ver qual é a regra de acentuação gráfica das proparoxítonas, e eu te digo por quê. Esses ditongos destruídos, esses ditongos transformados em hiato, tipo o ditongo de glória, de série, de ópio, vão transformar essas palavras em palavras proparoxítonas, que a gente vai chamar de proparoxítonas acidentais. Mas, repito, antes de tudo, a gente precisa ver quem são e como se comportam essas palavras proparoxítonas no que diz respeito à acentuação. Ok? Vamos lá, então. Vê só como é que é o esquema. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Descobrimos no Brasil. Pense numa coisa fácil. Olha o que a gente tem aqui. Preste atenção. Vê bem. Se eu disse ônibus, não é o bus, não é o ni, a sílaba tônica e sim o o. Então, não é a última, não é a penúltima, e sim a antepenúltima, que é a tônica. E quando isso acontece, minha palavra é o quê? Proparoxítona. Ai, professora, eu tenho que olhar a terminação? Claro que não, meu bem. Todas as proparoxítonas são acentuadas, independentemente da terminação. Olha para cá, última sílaba, penúltima sílaba, e essa aqui quem é? Antepenúltima sílaba, proparoxítona. Portanto, por isso que ela foi acentuada. Lâmpada, olha a última, dá. Penúltima, pá. Quem é acentuada? Lã. Por quê? Porque ela é a tônica. E se é a antepenúltima sílaba, ela é chamada de proparoxítona. A mesma coisa ocorreu com o técnico, tá? Em que o có é a última, o ni é a penúltima e o tec, que está aqui, é a antepenúltima, ok? Então, tópico eu tenho có, eu tenho pi e eu tenho tó, como sendo minha sílaba tônica. Não é a última, não é a penúltima, e sim a antepenúltima. Então, por que eu acentuei ônibus, cárcere, lâmpada, técnico e tópico? Porque todas são proparoxítonas e todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, visualizemos agora a briguinha que vai se instalar no nosso próximo slide em relação às palavras que são chamadas de paroxítonas terminadas em ditongo. Então, gente, preste atenção. Originalmente, chamarei de ditongo o encontro vocálico no final das palavras cuja sílaba tônica seja a sílaba anterior ao encontro. Então, vamos nós, observando bem esse slide,
Quem é a sílaba tônica de nódoa? Nó. Ela é anterior ao encontro. Trégua, tré, também é anterior ao encontro. Delícia, sério, pádua, bênção, órfão, órgão e difíceis. Gente, nessas palavras todas que a gente acabou de observar, eu tenho quantas palavras aqui? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palavras. Nas 9 palavras que a gente tem aqui, todas elas trouxeram ditongos no final das palavras, e eu sei que isso é ditongo porque a sílaba tônica é anterior. Agora, o que eu preciso visualizar e você vai me ajudar a visualizar isso? Olha o que está escrito, olha o que você tem que decorar, olha o que você tem que treinar para não esquecer. Os encontros vocálicos no final das palavras serão chamados de ditongos, se a sílaba tônica da palavra for anterior ao encontro. Isso está gravado? Eu vou acreditar que sim. Por isso que eu vou passar para o meu próximo slide, que tem um porém em relação a isso, que precisa necessariamente chamar minha atenção. Que porém é esse, professora? Lá vem a senhora com o negócio de exceção, professora. Meu amor, eu sou porta-voz da gramática, então eu tenho que dizer para você, olhe bem para mim, que se existe exceção, eu tenho que falar a exceção que existe, para você não ser pego de calças curtas na hora da prova, ok? Então vamos lá.